Mansur Peixoto, bem-vindo ao Roteirices. Você é criador do canal História Islâmica, tem feito um trabalho de grande importância para apresentar o mundo islâmico para o público em geral, e esse vai ser um dos temas da nossa conversa. Mas antes eu vou te pedir para se apresentar, contar um pouquinho da sua transição, não sei nem se a expressão é correta, para o islamismo. Eu vi uma entrevista sua há pouco tempo aí que você comentou ter sido o primeiro muçulmano da família. Então, queria que você falasse um pouquinho da tua origem e como é que foi essa busca por uma religião, o que você estava interessado que te levou a se converter. Primeiramente, muito obrigado pelo convite aqui nesse espaço. É sempre, assim, muito importante que as pessoas coloquem os assuntos, né, sem violências epistêmicas, né? Ou seja, quando a gente vai falar sobre um determinado tema, não é essencial, né? Ou seja, a gente não pode falar de nada que a gente não esteja inserido, mas sempre é muito importante a gente compartilhar vozes que estejam, né, inseridas dentro dessa comunidade. E o surgimento do projeto História Islâmica, ele casa muito com isso, né? Eu me converti ao Islã quando eu tinha ali entre 12 e 13 anos de idade, né? Eu nasci em Recife, Pernambuco, né, a capital lá do estado. É uma região do Brasil que não tem uma comunidade muçulmana forte até hoje, uma comunidade muçulmana muito, muito diminuta, uma das menores do país, mas que mesmo assim ela mantém as atividades há séculos, né? Ali a gente pode falar que as primeiras referências a muçulmanos no Recife, Pernambuco, são de 1590, né? Ali nas denunciações de Antônio Furtado, inquisidor de Lisboa, você tem arquivos na Torre do Tombo, sobre a presença de muçulmanos ali na capitania de Pernambuco. Então, é um local que tem uma história islâmica antiquíssima, mas que ela é, digamos assim, soterrada por muitas e muitas camadas de esquecimento. Mas uma coisa que eu queria deixar claro para as pessoas antes de iniciar, necessariamente, digamos, um aprofundamento na minha trajetória, é que o Islã, ele não é uma religião de transmissão familiar no sentido que outras religiões são. Então, por exemplo, na religião judaica, você precisa ter uma transmissão matrilinear, né, que você nasça de uma mãe judia para você ser automaticamente considerado judeu para questões de cidadania, para questão de aceitação religiosa. Algumas correntes judaicas aceitam conversão, mas mesmo assim, convertidos não são vistos, né, como judeus de verdade, eles ainda continuam naquela zona cinza, né, entre o Bnei Noach, né, os filhos de Noé, as pessoas dentro do convênio noaico, e o judeu, propriamente dito, nascido de uma mãe judia. O Islã, assim como o cristianismo, ele não tem essa visão sobre pessoas convertidas, né? Até porque os povos originários da religião islâmica são os árabes, e a imensa maioria dos muçulmanos hoje não são árabes. Os árabes hoje ocupam um papel, digamos assim, minoritário dentro do Islã, em comparação a povos que se converteram ao Islã. Então você tem grandes ícones da comunidade muçulmana na cultura pop que você conhece hoje em dia, como Akon, como Mike Tyson, ou Khabib Nurmagomedov, enfim, lutadores, esportistas, artistas, e nenhum deles é árabe, todos eles são de povos... Muhammad Ali, né? Não vamos esquecer. Exato, né? Muhammad Ali também. Eu estava falando mais do que ainda estão vivos, mas aí tem Malcolm X, tem muita gente, né, que não é necessariamente nascido num seio árabe para ser muçulmano. Porque o Islã, ele é uma religião, ele é uma fé, ele é um princípio teológico, ele é um princípio transcendental, ele não é uma cultura no mesmo sentido que uma etnia, né? Você não tem como ser muçulmano sem acreditar nos princípios do Islã. Então o Islã é uma religião proselitista, uma religião que agrega convertidos. Então eu me converti à religião islâmica, né, nessa fase da minha vida inicial, ali no início da minha adolescência, e desde então eu estudei a religião islâmica como era possível, né, naquela época, nos materiais literários que eram produzidos sobre o Islã, sobre a religião islâmica aqui no Brasil, literatura muito introdutória, né, sempre muito introdutória. O Islã é um universo em si, é uma tradição com mais de 1000 anos de existência, né, tanto de teoria teológica, como de teoria jurídica, como de cultura, de mística. A mística islâmica tem um papel importante na mística mundial, vai influenciar também a mística cristã, que vai se desenvolver especificamente na Idade Média pelo contato com muçulmanos. Então, você tem uma tradição muito grande. E quando eu me converti à religião islâmica, né, eu acabei por decidir me mudar para o Egito, né, quando eu tinha 17 anos, aí
no final do ano de 2013, quando eu tinha 17 anos, eu criei o projeto História Islâmica. Um mês depois, né, no caso umas 2, 3 semanas depois, eu me mudei para Alexandria, no Egito, onde eu estudei árabe clássico, passei um tempo lá em Alexandria estudando árabe, e depois voltei para o Brasil, atuando, né, na Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, que é um órgão que media as relações entre o Brasil, a comunidade muçulmana brasileira e as autoridades, né, aqui do país, e não só, mas a relação de outros países muçulmanos com a comunidade muçulmana aqui no Brasil, com as questões de mercado de exportações e importações, relações políticas, relações de natureza cultural e educacional, e ao mesmo tempo continuei tocando o projeto História Islâmica, que já está aí, né, chegando quase nos seus 15 anos de história, né, é algo que fez parte da minha vida, não só enquanto muçulmano, mas hoje já fez parte da maior parte da minha vida, né, nesse caso, que é dentro desse projeto. E é um projeto que eu criei após ver uma necessidade que era o seguinte, no Brasil, fala-se muito sobre o Islã, né, você vai ver referências ao Islã em novelas, você vai ver referências ao Islã na televisão, você vai ver referências ao Islã na cultura popular, você vai ver referências ao Islã em todos os momentos, mas nunca é uma referência ao Islã produzida por muçulmanos. São questões de violência epistêmica, ou seja, as pessoas elas falam sobre o Islã sem entender o que é o Islã, sem compreender o que é essa religião, sem compreender o que é essa tradição, e o seu papel na história, né? Então eu decidi criar esse projeto que ele vem até hoje com essa visão de criar essa ponte, né? Olha, o que acontece hoje nos países muçulmanos e como a gente pode compreender com uma visão proposta por muçulmanos. O legado da civilização islâmica do passado, tal como colocado por muçulmanos. Porque mesmo na academia brasileira, pessoas que se dedicam a escrever o Islã cometem muitos erros epistemológicos por não fazerem uma pesquisa aprofundada dentro do contexto islâmico para o que elas vão colocar. Então, por exemplo, eu vi por muito tempo, quando vão escrever sobre a história dos malês, né, da revolta dos malês no Brasil, que vai acontecer em 1835, que boa parte dos remanescentes, né, arqueológicos, né, ou remanescentes físicos que vamos ter desse legado cultural, que são os amuletos que os escravizados produziam, as pessoas falavam, isso é oriundo de um sincretismo com o paganismo africano. Eu falo, não, isso está dentro da própria tradição islâmica, pristina. Os primeiros muçulmanos faziam isso. Não é algo que não estava no Islã, então os muçulmanos absorveram em contato com a África. Não. Tanto povos africanos tinham a cultura de produzir esses amuletos, quanto muçulmanos também. Não necessariamente precisa ter uma origem de um para pegar do outro. Povos diferentes podem desenvolver os mesmos conceitos e tecnologias e formas de ver a religiosidade sem nunca terem tido contato um com os outros, né? Então, é isso que a gente sempre tenta colocar, né, para as pessoas, digamos, uma visão do mundo islâmico sendo produzida por muçulmanos. E essa é a gênese do nosso projeto, né, para atender essa necessidade social, tanto da comunidade muçulmana de se expressar, né, quanto da comunidade, do Brasil como um todo, de compreender essa comunidade. E, óbvio, isso aí conta com a legitimidade produzida pela própria comunidade ao projeto. Não somos vozes unilaterais, muito pelo contrário, temos apoio de grandes nomes da comunidade muçulmana para o que fazemos, né? Um apoio social, um apoio ali de pessoas que se sentem legitimadas pela forma como nós os apresentamos, porque não adianta você construir uma voz dentro da sua comunidade e querer usurpar, não, nós somos a voz do Islã no Brasil e não há outras vozes, não, muito pelo contrário. Mas temos aí construído ao longo dos anos uma legitimidade muito forte, tanto entre muçulmanos sunitas quanto entre muçulmanos xiitas, né? Aqui no Brasil, a história islâmica é meio unânime em diversos aspectos. Tá. Vamos falar bastante também aí sobre essa diferença entre sunitas e xiitas, que as pessoas usam de forma totalmente leviana e sem conhecimento. Mas me chamou a atenção você ter mencionado que dos 12 para os 13 anos você se converteu. Como é que uma criança, praticamente nessa idade, se converte a uma religião, estando numa família que não é de muçulmanos? Você já tinha um interesse por religião? Você era uma pessoa Sim. religiosa? O que te levou a essa busca? Eu nasci numa família que ela é uma família onde todas as pessoas são batizadas quando nascem, né, passam pelo rito católico apostólico romano como uma coisa tradicional, passam por primeira comunhão, passam por uma introdução à fé católica. Como todo nordestino, a gente vive, digamos assim, no mar
né, de catolicismo difuso, né, que é uma coisa que acompanha a história do Nordeste no último quase meio milênio de história, mas não é algo que é, digamos assim, enforçado ao longo da vida, né? Então, é aquela coisa, eu cresci numa família de católicos que acreditam em reencarnação, numa família de pessoas muito abertas a outras formas de espiritualidade, porque o brasileiro médio, ele segue uma religiosidade muito sincrética, né? É um pessoal que é católico, mas também frequenta terreiros de candomblé, são pessoas que seguem... E isso não é uma coisa do Brasil contemporâneo, o Brasil sempre foi assim. As primeiras denunciações contra portugueses, né, no tempo da Inquisição, também vinham com a prática de magia, do que era chamado de magias africanas por esses portugueses e tal. Então, a construção do Brasil sempre foi de uma forma religiosamente eclética, e a gente não pode idealizar isso como uma ausência de perseguição religiosa, muito pelo contrário. A cripto-religião no Brasil e o sincretismo, ele nasce justamente pela forte presença de perseguição religiosa, que dura até hoje no Brasil, em certas regiões do país, mas a forma de sobrevivência de pessoas dentro do nosso país, de religiosidade diferente, sempre foi fazer esse nem aqui nem lá. E eu nasci numa família nem aqui nem lá. Então, minha família, ela sempre incentivou a busca da religiosidade, mesmo que não seja uma religião que seja seguida pela maioria da população, sempre foi dito que a gente tem que buscar uma religião. Só que aí vem aquela questão das religiões que são aceitas, né, dentro de um seio familiar. Você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser da Umbanda, ser do Candomblé, mas muçulmano ninguém nunca tinha sido, pelo menos em memória recente. Falar que eu nunca tive um ancestral muçulmano é complicado, é quase impossível de eu não ter tido, né, com toda a história que a gente tem da formação do Brasil e de Portugal, mas eu tenho na memória recente da minha família uma ausência de Islã. Então comecei a pesquisar sobre a história da religião islâmica na internet. Naquela época eu gostava muito de pesquisar sobre religiões de origem oriental, budismo, né, hinduísmo. Isso sempre fez parte dos meus passatempos, eu gostava de ler livros sobre o tema, estudar na internet a respeito, ver vídeos, né, sobre esse tema na internet, e eu acabei encontrando o Islã, né, nessas minhas pesquisas. Tive influência de certas referências conscientes, né, sobre isso, jogos, filmes que retratavam o mundo islâmico de uma forma ou de outra. Eu comecei a pesquisar sobre isso e comecei a querer pesquisar se havia muçulmanos no Brasil. Para você ter uma ideia, né, Pernambuco é tão isolado da comunidade muçulmana que eu sequer sabia que tinha muçulmanos no Brasil, sinceramente. Não é uma coisa que fizesse parte do meu cotidiano. E eu descobri que sim, que havia um pequeno centro islâmico na minha cidade, no Recife, que é o Centro Islâmico do Recife, que funciona no bairro da Boa Vista, ali no centro, até hoje, e eu comecei a ver como é que eu poderia fazer para ir lá, não com a intenção inicial de me converter ao Islã, mas de estudar sobre essa religião. Nem sabia necessariamente o que era aquilo de forma factual, né? O que a gente tinha para estudar sobre o Islã naquela época era 2 blogs e a Wikipédia, era o que tinha ali disponível para a gente. E eu fui no Centro Islâmico do Recife, fui muito bem recebido quando eu cheguei lá. Ninguém chegou dizendo para eu poder frequentar, eu precisava me converter, muito pelo contrário, colocaram várias barreiras para minha conversão. O Sheikh Mabruk, que está lá até hoje, um senhor que está aí chegando já nos seus 100 anos de idade, ele sempre falava para a gente que não, a gente precisa saber o que a gente realmente quer quando o assunto é religião, então é bom que você estude muito o Islã antes de você fazer sua charrada, né, que é sua conversão. É uma abordagem muito sui generis da parte dele. As outras comunidades muçulmanas, se você bate na porta de uma mesquita, o pessoal deixa que você se converta ali no ato, se você quiser, não cria nenhuma barreira, muito pelo contrário, a comunidade muçulmana vai com muito sede ao pote quando o assunto são novos prosélitos, né? Você não tem barreira nenhuma, qualquer pessoa pode se converter ao Islã automaticamente a partir do momento que entra na mesquita. O processo de conversão é muito simples, você pronuncia uma frase que é a Shahada, o testemunho de fé, e você já é considerado muçulmano. Para todos os efeitos sociais que isso implica dentro da comunidade muçulmana, ou seja, direito à herança, direito ao zakat, né, que é a caridade da comunidade, direito a enterro, funeral islâmico, direito a tudo, todos os direitos que o muçulmano tem com relação uns aos outros. A partir do momento que você faz a charrada, você já tem esses direitos garantidos, né? Então, tudo isso fez parte da minha conversão ao Islã,
e eu nunca vi minha vida enquanto muçulmano como se fosse uma piedade simplesmente privada. Eu sempre tive uma necessidade muito forte de atuação social para as necessidades que a minha comunidade apresentava, né? Sejam necessidades educacionais, sejam necessidades de divulgação do Islã, no sentido de que a comunidade muçulmana do Brasil ela já passa por um cerco muito grande, que cada vez tem sido intensificado nos últimos anos, e transformar esse trabalho que eu viria a fazer numa forma de servir a essa comunidade. E que é uma coisa que a gente faz até hoje, né? Você tem campanhas políticas feitas para criar a ameaça islâmica ao Brasil, campanhas culturais feitas para demonizar a comunidade muçulmana brasileira, e você tem ali sempre o projeto História Islâmica, que é o projeto que eu dirijo todos esses anos, lutando contra isso, né, lutando contra a corrente, lutando contra a maré. Mas, Mansur, o que te atraiu no Islã? Qual foi a mensagem-chave, se é que essa é a expressão correta, que deu clique a isso? Porque se você olha as religiões em geral, elas têm as mensagens, né? Amar o irmão, né? O próximo, fazer o bem. Você não tem uma religião que seja do mal, né? Você tem as interpretações que desviam aquela intenção original. O que diferencia, já que você vem de uma família católica, né? O que diferenciou e que te levou de fato, não, essa é a religião que de fato tem a ver comigo? Eu não me lembro desse momento de consciência de eureka. Simplesmente eu não me lembro. É a mesma coisa quando as pessoas falam, quando é que você... É que eu falo inglês, eu falo espanhol e tal, as pessoas perguntam, quando é que você aprendeu a falar inglês? Eu não sei. Simplesmente não sei. Eu não me lembro, nunca fiz um curso, eu nunca estudei, eu nunca viajei para um país que falasse inglês como primeiro idioma, eu nunca me matriculei numa escola, nunca fiz nada disso. Um belo dia eu já estava entendendo, um belo dia eu já estava falando. Então, eu não sei dizer para você, naquela noite, naquela data, eu li aquela frase no Alcorão Sagrado, eu li aquele dito, aquela mensagem específica, e aquilo ali me fez... Não, eu creio que foi um processo gradual, que eu não tenho como datar para você o momento zero, entendeu? Ali, ó, aquele foi o ponto, não, aquela foi a coisa, eu não tenho como fazer isso. E foi eu acho que isso... exato, eu creio que isso, digamos assim, combina muito com a minha própria personalidade. Eu sou uma pessoa de não ter coisas favoritas. As pessoas perguntam, qual é a sua cor favorita? Qual é a sua comida favorita? Qual é, sei lá, a sua aparência favorita? Eu não tenho. Eu nunca tive isso. Eu não sou uma pessoa de coisas favoritas, de momentos. Aquilo ali, nossa, aquilo ali foi... É muito difícil. Eu não tenho uma música favorita. Então, eu não consigo organizar a minha vida necessariamente em marcos. Se você perguntar para você um momento muito traumático na sua vida, não. Aí realmente, porque trauma não tem como você relativizar. O que é trauma, o que não é trauma, não é trauma. Não tem como você relativizar isso. Mas na maior parte, né, da minha vida, eu não tenho como dar essa resposta para você. Eu acredito que o Islã, de uma forma muito completa, ele responde a muitas necessidades do indivíduo, né, minha, enquanto pessoa. As minhas necessidades espirituais, de conexão com Deus, conexão não mediada com Deus. Então, assim, o Islã não é uma religião do templo, apesar de existir uma mesquita, Deus fala para o profeta Muhammad que o planeta Terra é a mesquita, ou seja, que a Terra é o templo. Então, em qualquer lugar que você estiver, em qualquer momento que você tiver, você pode realizar todas as preces islâmicas que você tem para fazer, todos os ritos que são obrigatórios para você fazer. Você pode fazer isso em cima de um barco ou no meio do oceano, você pode fazer isso numa ilha deserta, num banco de corais, você pode fazer isso numa mesquita, você pode fazer isso em Meca, você pode fazer em Jerusalém, você pode fazer na China, você pode fazer onde você quiser. E o Islã, ele é muito isso, ele é uma religião extremamente humana, é uma religião onde cada fiel, qualquer fiel, ele pode realizar absolutamente tudo. Não tem sacerdócio no Islã. Então, é uma coisa muito, muito assim, completa, onde qualquer pessoa pode fazer tudo. Então, é isso. Dentro da nossa comunidade, você tem essa questão orgânica, e por ter uma fé que, digamos, uma prática religiosa e uma fé que comunica muito com esse todo, eu acredito que responde a muitas necessidades minhas. Então, existem formas e práticas religiosas
que estabelecem a relação com rituais específicos, de formas específicas, em espaços geográficos específicos. E o Islã tem isso, a peregrinação à Meca é isso. Mas é aquela coisa, se você não tem dinheiro, você não precisa ir para Meca, se você não tem saúde, você não precisa ir para Meca, se você está muito longe, você não precisa ir para Meca, entendeu? No Islã, tudo é muito negociável. Olha, a carne de porco é proibido, mas se você estiver morrendo de fome, pode comer. Tá entendendo? É isso, o Islã. O Alcorão literalmente diz isso, olha, o porco ele é proibido, mas se for para salvar a sua vida, ou seja, morrendo de fome, eu não falo, sei lá, você está voltando do trabalho e não almoçou ainda, não, eu tô falando assim, se você estiver realmente morrendo de fome, se você estiver numa situação de a escolha entre comer porco e inanição, na religião islâmica você pode comer. Se é para salvar a sua vida, que você diga para as pessoas que você não é dessa religião, tá, pode dizer que você não é. Então, assim, o Islã é muito assim, uma religião muito do pacto, muito da negociação. Então, eu vivo melhor enquanto muçulmano. Mas eu não sou uma pessoa que eu me arrogo uma certa arrogância espiritual no sentido de dessa religião eu jamais seria, desse caminho eu jamais seguiria e coisas assim, porque aí seria colocar a orientação espiritual dentro das minhas próprias mãos, entendeu? Que eu acredito que a gente não tem essa autoridade sobre nós mesmos, né? Ou Então, aquele argumento ou discurso, né? Essa religião é melhor, a minha religião é melhor que todas as outras. Então, no sentido, no sentido, eu não faria um relativismo espiritual, mas eu diria as coisas dentro do sentido de que, olha, se você se coloca desse jeito, Deus vai te humilhar de alguma forma para que você veja que não é assim que as coisas funcionam. Então, se você começa a querer arrogar a sua orientação espiritual, você mesmo, é a mesma coisa de você dizer, dessa morte eu nunca morreria. Pô, como é que você vai determinar isso? Não tem como, sim, entendeu? E aí você amanhã pode acordar achando que a pedra da calçada é uma divindade, só para você ver ali como a humildade tem que ser seguida, entendeu? Então é muito nesse sentido. Agora, Mansur, você mencionou agora há pouco a questão da islamofobia, né? E saiu recentemente no jornal da USP uma pesquisa, até a professora, estou colocando na tela aqui para quem está só no podcast, é uma matéria sobre islamofobia persiste e se espalha por diferentes esferas da vida de mulheres muçulmanas no Brasil. Inclusive a professora Frances Rose já foi entrevistada aqui no Roteirices já há alguns anos sobre o livro dela, ela falou um pouquinho também de como é que foi a transição dela para a religião. O que você poderia comentar sobre islamofobia no Brasil? Porque a gente o tempo todo escuta sobre antissemitismo e há um projeto deliberado de confundir antissemitismo com antisionismo, que são coisas totalmente diferentes, e qualquer coisa vira antissemitismo, mas ninguém fala da islamofobia. Então, se tem muçulmanos sofrendo algum tipo de ataque, não é notícia. Agora, basta uma ofensa a um judeu, mesmo que seja por conta do que está acontecendo em Gaza, do genocídio na Palestina, e é preciso que a gente use as palavras corretas sobre o que está acontecendo lá. Há uma limpeza étnica que está avançando para o Líbano, está avançando para a Síria, dentro desse projeto de Grande Israel, que a gente vai falar daqui a pouco também. Mas dá um pouquinho esse contexto no Brasil. Você sofre preconceito, imagino que sim, né? Até porque você já é uma pessoa pública, deve sofrer ataques nas redes, ataque de ódio, de assédio, todo tipo de coisa. Dá um pouquinho esse cenário aí de islamofobia no Brasil. Bem, a islamofobia no Brasil ela está chegando a níveis alarmantes, né? Porque existe uma hierarquização, e foi bom você colocar isso na relação com o antissemitismo, foi inclusive o tema de uma palestra que eu dei mês passado com o jornalista Glenn Greenwald, lá no Rio de Janeiro, e com o Dr. Tiago Guilherme, que é um advogado especialista em direitos humanos. A gente Glenn que é judeu, né? Glenn que é judeu, né? Ele foi lá com a gente fez uma palestra, né, ali com naquele contexto. A mãe dele também, né, a família dele também é descendente de sobreviventes do Holocausto, e a gente sentou para conversar sobre isso. E a posição do Glenn é fortíssima, né? Porque as pessoas precisam entender o seguinte: Israel ataca enquanto Estado e se defende enquanto religião. Ou seja, quem pega e desenha uma menorá ou uma estrela de Davi com um tanque no meio de casas destruídas
não sou eu, não é o professor Carlos, é o soldado israelense. Quem faz vídeo chamando palestinos de insetos e diz que Israel está combatendo insetos e compara os palestinos que pegam em armas a baratas e os que não pegam com joaninhas, que estão no meio de baratas e que infelizmente são mortas por causa das baratas, ou seja, ambos são insetos sendo terminados, é um rabino brasileiro que fez um vídeo sobre isso. Então a nossa justiça, ela criou uma hierarquização que é basicamente a hierarquização da Cisjordânia. Olha, se um colono israelense, e eu vou falar de um caso real, ele pega uma criança palestina, pega querosene, coloca na garganta abaixo daquela criança palestina pelo esôfago, aquela criança recebe uma dose no estômago dela de querosene absurda, e aquele colono, rabino, depois toca fogo naquela criança, aquela criança explode queimada, aquilo ali traz uma pena básica para aquele indivíduo que fez isso. Sequer ele é apenado, né? Se um palestino se envolve em qualquer ato de resistência à destruição de sua casa, hoje ele pode ser enforcado numa pena de morte que existe só para palestinos. Então, essa dinâmica também está aqui no Brasil. Se um judeu diz que árabes são insetos sendo mortos, não acontece nada juridicamente com ele. Se um árabe diz que Israel tem que parar, tem que ser destruída, que é um Estado racista, fascista, nazista, e que está sendo uma ameaça para o mundo, isso pode ser enquadrado como antissemitismo. Então essa lógica de superproteção da identidade israelense, onde o israelense, no caso judeu, ele é uma identidade supremacista que não pode ser atacada de forma nenhuma, nem quando o que faz é absolutamente errado, tanto no plano ideológico, tanto no plano individual, ela se traduz no nosso sistema jurídico, onde a islamofobia é liberada e onde o antissemitismo ele é criminalizado. Ora, o que a gente propõe? Que não haja crime de antissemitismo? Não. Ninguém aqui quer normalizar o neonazismo ou o ataque deliberado a judeus, a comunidades judaicas. Mas é preciso ter uma diferenciação que já existe no nosso ordenamento jurídico. A gente não precisa incluir Israel como se um Estado fosse um grande judeu. Imagina se eu pegasse e confundisse o ataque, a estrutura do Estado iraniano com o ser muçulmano. Não faz sentido. A crítica a uma coisa é diferente da outra. Por exemplo, Breno Altman, né, que é um jornalista judeu, inclusive, eu estive num evento semana passada com ele junto à comunidade iraniana. Breno é um judeu sem religião, que não acredita em religiosidade, que é comunista, é marxista, totalmente contra a ideia de uma teocracia. Mas ele é contra a destruição de mais um país no Oriente Médio pela agenda israelense. Então, ou seja, você consegue criticar um Estado, ser contra a forma como aquele Estado é construído e não querer que ele seja, a sua população seja massacrada, ele seja aniquilado. Com Israel, não. Você tem que ter uma submissão total de defender uma ideologia que, se você criticar o sionismo, você também está sendo antissemita, você está querendo ser antijudeu. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você pegar uma identidade nacionalista que associa sua prática, sua praxis ao crime, à matança, à limpeza étnica, e você cria uma redoma em volta dela e diz que atacar ela é a mesma coisa de atacar um indivíduo judeu, é você que está sendo antissemita, que você está associando indissociavelmente o ser judeu a tudo isso que é ruim. Não é quem está atacando. Então você tem essa diferenciação. Mas no Brasil, hoje em dia, você não tem nenhum deputado querendo proibir a dieta kasher, a prática da religião judaica no país, você não tem ninguém que está fazendo isso como militância, né? Você tem uma fala ou outra contra o Estado de Israel, não contra o ser judeu. Eu acho incrível que todos esses indivíduos considerados antissemitas, muitos deles judeus, né, processados por antissemitismo, como o próprio Breno Altman, que é um judeu que é processado por antissemitismo, uma grande piada aqui no Brasil, né? Esses indivíduos eles sempre fazem questão de diferenciar uma coisa e outra. A islamofobia, não. Você tem o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que ele pega as charges parecidas com as charges que os nazistas faziam de judeu, ele faz contra muçulmanos, criou a pele de perseguição religiosa à comunidade muçulmana no Brasil, faz discursos falando que os muçulmanos no Brasil estão se infiltrando para dominar o país, da mesmíssima forma que os nazistas faziam com relação aos judeus. Ele sequer faz uma diferenciação política, sequer faz uma diferenciação de uma ideologia, sequer não. Ele simplesmente fala os muçulmanos, o Islã, esse é o fraseamento, e nada acontece com ele. O indivíduo está aí, livre, leve e solto, fazendo isso todo dia. E junto com ele, mais
de dezenas de influenciadores no Brasil. Então a comunidade muçulmana hoje sofre agressões que já se traduzem em violência nas ruas, que já se trazem demissões por ser muçulmano em certos ambientes de trabalho, que já se traduzem em agressões filmadas. No começo do ano, num lugar de classe média alta, num shopping, uma mulher muçulmana foi espancada junto com a sua irmã, seu véu arrancado, a mulher levou vários socos no rosto, no corpo de um indivíduo, né? E depois que aquele indivíduo foi detido por populares, aquele indivíduo começou a expressar o porquê ele estava fazendo isso com o discurso da internet, né? Então, é isso, é o que a gente tem hoje. E as mulheres, elas são as maiores vítimas de islamofobia, porque a mulher muçulmana, ela tem um símbolo muito grande do Islã, que é o uso do véu, é o cobrir o cabelo, então ela é confundida com aquilo ali. Eu estava vendo, inclusive ontem, uma reportagem da Band, do caso daquele pastor, né, que matou no Rio Grande do Sul o filho de 3 anos por não dizer bom dia, né, que ficou bem famoso aí nos últimos dias. E na reportagem da Band, o que eu achei interessante foi que um dos entrevistados falou: pensávamos que eles eram muçulmanos. Interessante, né, isso? E isso está no jornal da Band. Uma das pessoas que estavam falando isso é colocado dessa forma. Mas isso advém da própria mídia. Uma reportagem da Record no mês passado, quando teve um cidadão libanês que foi acusado de um crime, né, de assassinato. Esse indivíduo, eu tinha, né, conhecimento pessoal dele, já sabia que ele sofria de alguns problemas de neurodivergência forte, precisava de suporte, mas não tinha atendimento médico. Ele acabou matando uma pessoa com um tiro numa discussão. E a reportagem não foi sobre o crime, não foi sobre ele ter feito aquilo ali, não foi sobre pesquisar quem era o indivíduo, foi mencionar 15 vezes que ele era árabe. É incrível, eu nunca vi isso, numa reportagem mencionar a origem étnica da pessoa 15 vezes, na reportagem da Record. Chegou ao ponto do repórter... Conclui. Chegou ao ponto do repórter, no meio da reportagem, falando: vamos entrevistar aqui a esposa do árabe, o árabe, 15 vezes a origem étnica do indivíduo. Então, assim, é um absurdo. Ninguém fez nenhuma reportagem sobre o Samuel Klein, da Casas Bahia, nenhuma reportagem de um veículo oficial falando que ele era judeu, né? Nem ele, nem o filho dele, envolvidos no escândalo. Vou falar, e depois eu vou comentar também sobre isso aqui com você, mas eu quero colocar uma imagem aqui para quem está só no podcast. É um material aqui da Globo sobre o caso que você mencionou da mulher agredida no shopping em São Paulo. Eu não sei se vai sair o áudio aí para você. Sim. Tecnologia aqui, vamos ver. Mas tem a imagem aqui do homem entrando na loja. Dá para escutar? O homem entrando em uma loja e começando uma discussão com uma das mulheres. Logo em seguida, ele a ataca com socos. A outra tenta impedir, mas também é agredida. Durante a confusão, ele tenta tirar o hijab, véu islâmico que uma das vítimas usava. Uma das vítimas quis dar entrevista, mas pediu para não ser identificada porque está com medo. Eu não estou conseguindo dormir. Parece um fogo no meu coração, sabe? Não estou conseguindo dormir. Até quando tiram meu lenço, isso foi parte, mas ainda eu queria, sabe, a raiva que eu... Não estava fácil, não é fácil. Augusto César Vieira foi preso em flagrante. No depoimento à polícia, ele alegou ter problemas psiquiátricos. Eu sou autista, eu estou fazendo de dedicação, tenho problemas psiquiátricos. Ao decretar a prisão preventiva de Augusto César, a juíza substituta, Cláudia de Campos Melo Cestaroli, afirmou que o autismo não é desculpa para o que aconteceu. Ela ainda destacou que Augusto César já tinha histórico de perseguição aos que professam o islamismo. Um boletim de ocorrência relata que, em 2018, Augusto César invadiu esta mesquita em Foz do Iguaçu e agrediu um homem. Ele veio até aqui em outras 2 oportunidades. Em uma delas, em 2024, estava com uma faca. Augusto César deve responder por lesão corporal e injúria racial. Essa ofensa se dirige a todas as mulheres muçulmanas, também a todas as mulheres, tanto na sua condição de mulher, em uma prática de misoginia, mas também na sua condição de professar uma fé. Nós não... tudo a ver aí com o que você falou, e tem esse estudo, né, da USP. Eu coloquei na tela aqui agora há pouco, deixa eu achar aqui. Está aqui. Islamofobia persiste e se espalha por diferentes esferas da vida de mulheres muçulmanas no Brasil. E é o que você falou, né? A mulher não tem como
passar desapercebida por conta da vestimenta. Você, por exemplo, pode se transitar tranquilamente. Eu posso tirar minha barba, posso tirar meu chapéu, andar na deixar rua. o bigode crescer e tal. Exato. Vou me passar por um mexicano no máximo. E aí as pessoas... Aí vai ser outro tipo de problema. Outro tipo, exato. Na sociedade que a gente está vivendo está cada vez mais difícil. Mas então você percebe na rua, quando você sai, recebe algum tipo de ofensa, olhares? Aqui em São Paulo não, porque São Paulo é um lugar muito cosmopolita, né? Eu moro em São Paulo, não na capital, mas no interior, e as pessoas elas são, como é que eu falo para você, acostumadas a uma vida cosmopolita. São Paulo é assim, né? Eu não vou idealizar, falar que o paulista não comete preconceito, já teve ataques, né, a uma mulher muçulmana em Jundiaí e tal, mas assim, em modo geral, em linhas gerais, isso acontecia muito mais comigo quando eu morava no Nordeste, né? Eu acho que pela alteridade da presença de muçulmanos numa sociedade mais homogênea, culturalmente homogênea, que a comunidade, o Nordeste, né, pernambucano, você tinha ali certos ataques verbais. Uma vez até eu e minha esposa fomos utilizados por um policial quando a gente estava passando por um lugar turístico. Então, assim, nesse nível que eu já passei por vários tipos ao longo da minha vida, de preconceito muito maior no Nordeste, lá em Pernambuco, onde eu morava, no Recife, do que aqui em São Paulo. Eu acho que você tem, pela grande quantidade de diásporas aqui misturadas, povos de diversos lugares do mundo e comunidades de imigrantes vivendo em grandes quantidades, eu acho que aqui é um lugar melhor. Os interiores do Brasil você tem uma certa homogeneidade, então qualquer alteração ali no padrão que as pessoas estão acostumadas a ver na rua gera muito mais problemas, né? Não vou idealizar, mas eu estou notando isso como uma inferência puramente anedótica e pessoal, né? Mas é totalmente diferente do que uma mulher vai passar. Uma mulher muçulmana aqui no Brasil vai passar. É muito difícil, você não tem noção do quanto é complicado você... Primeiro é o seguinte, se você escolhe praticar o Islã, eu não estou falando para as pessoas no sentido de desencorajar que uma pessoa seja muçulmana, não é isso. Mas se você vai praticar o Islã e você vai ter signos externos do Islã no Brasil, tem certas coisas que você tem que estar preparado. Tá? Você tem que estar preparado para, às vezes, um xingamento, você tem que estar preparado para, às vezes, uma certa discriminação, você tem que estar preparado para, às vezes, até de autoridades do Brasil mesmo. Uma vez, eu estava sendo difamado, tinham pego uma foto minha na internet e estavam divulgando que eu era do Talibã, alguma coisa assim. Eu fui fazer um boletim de ocorrência na polícia. Foi a única vez que eu entrei na delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Eu entrei na delegacia para fazer um boletim de ocorrência, né, sobre crimes virtuais, e ali naquela ocasião, o delegado que recebeu a minha esposa falou assim, não, isso não pode acontecer, isso foi em Recife. Inclusive, se ele estiver forçando a senhora a usar esse véu aí, essa roupa, você avisa, não sei o quê, desse jeito. Ou seja, você foi fazer uma denúncia e quase ficou preso. Exato, e assim, minha esposa não tinha, nem se ela tivesse, mas assim, minha esposa, ela não tinha se convertido ao Islã por minha causa, ela já era muçulmana antes da gente conhecer e tal, e o delegado simplesmente pegou um estereótipo, né? Imagina se minha esposa fosse, sei lá, uma mulher negra e eu fosse colocar um assalto e o delegado falasse, se ela também tiver armada, peraí, tá valendo agora estereótipo racista, tá valendo agora xenofobia, tá valendo agora tudo, então assim, sabe, é ridículo, mas é que as pessoas não entendem quando isso é feito contra muçulmanos. A pessoa ela não entende essa discriminação racial, essa xenofobia, esse racismo, quando ele é feito contra muçulmanos. E a pessoa vai falar, tá, mas o Islã é uma religião, como pode ser racismo? De todas as formas. Porque você não vai pegar um bósnio, por ele ser muçulmano, loiro do olho azul, e ele vai passar a mesma coisa de um cara de barba negra e pele marrom aqui no Brasil, porque ele tem o signo do que é muçulmano empregado na sua etnia. Então não é somente uma coisa religiosa. Você já viu alguém pegar e fazer a imagem de um terrorista muçulmano com feições chechenas, com feições dos povos uigures do oeste da China? Não, muito pelo contrário. As pessoas vão pegar explicitamente alguém médio oriental com traços árabes, ou seja, uma das etnias que são muçulmanas do mundo, para exemplificar isso aí. As roupas também são árabes, enfim, eu posso aí colocar camadas e camadas. Você tem uma indústria global do cinema, da comunicação, que
promove uma lavagem cerebral desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Qualquer filme de terrorista é um árabe. Exato. Então, isso é um preconceito racial que gera problemas para outras comunidades também. Existe uma religião na Índia que surgiu no século XV chamada Sikhismo, né, através da pregação do Guru Nanak, e uma das práticas, eles são como os Rastafaris, que uma das práticas deles é não cortar o cabelo. Então eles sempre deixam o cabelo grande e vão enrolando em camadas de turbante. Para qualquer pessoa que faz um estudo básico de religião, sabe diferenciar um turbante de um Sikh de um turbante árabe. Não tem nenhuma semelhança. É a mesma coisa de você pegar uma cruz cristã e um ankh egípcio. São símbolos levemente parecidos, mas a gente sabe a diferença de um crucifixo católico e uma cruz, né, da religião do Egito Antigo. Né? Mas os Sikhs são muito confundidos com árabes e são discriminados por isso. Já houve atentado nos Estados Unidos de pessoas entrarem nos Gurudwara, né, que são os templos dos Sikhs, e matarem os fiéis ali dentro. E discriminarem Sikhs nas ruas e atacarem, né, pessoas da religião Sikh na rua por estarem usando turbante. Então, é racial, não é teológico, não é simplesmente religioso, não é uma crítica que advém de uma pura, sei lá, um debate sobre a interpretação teológica. Olha, eu acredito em Deus de uma forma, você acredita de outra. Não, é racial, está dentro do racismo. Da mesma forma que o antissemitismo histórico praticado pelos nazistas na Alemanha não era do indivíduo judeu somente enquanto sua cultura, enquanto sua prática. Você tinha ali signos do que era ser judeu. O nariz adunco, a aparência encurvada, você tinha um estereótipo racial do que era ser o judeu, e você tem o estereótipo racial do que é ser um muçulmano. Então, tudo isso vai sendo colocado para a construção desses indivíduos. E eu acho interessante, né, um fenômeno que eu tenho começado a ver, que brasileiros, né, por serem mestiços, possuem uma construção de aparência muito diversa. E muitos brasileiros vão para a Europa e entram em discursos de extrema-direita, de xenofobia, contra muçulmanos, contra imigrantes de outra região, porque acreditam que por serem em tese ocidentais, por serem brasileiros cristãos, não irão passar por isso e começam a ser perseguidos e discriminados como indianos. O que eu tô vendo de brasileiro fazendo vídeo dizendo que passou por racismo porque as pessoas pensavam que eles eram indianos, que eles eram muçulmanos, tá fora de série. E aí eu chego para essas pessoas e falo, agora vocês viram, né, que não é uma coisa de religião, é racismo. É racismo puro e simples, entendeu? Se fossem cristãos ortodoxos, se fossem pessoas de outras religiões, mas com essa aparência, elas também seriam discriminadas, porque é a alteridade racial que produz isso aí. Não é simplesmente uma questão religiosa. Ucranianos são envolvidos com crime, são envolvidos com máfia, são imigrantes que estão trabalhando por salários menores do que a média nesses países, mas não passam por esse tipo de discriminação. Por quê? Porque são brancos, loiros, os olhos azuis. Sim, simples. Entendeu? Eles falam a língua diferente, têm uma religião diferente da maioria, porque a Ucrânia é um país cristão ortodoxo, né? Possuem a vinda de um local extremista em relação política, de uma zona de guerra. Você tem grupos neonazistas ucranianos, enfim, toda aquela coisa. E os ucranianos não passam a mesma coisa que os árabes passam. Por quê? Porque você não tem o perfilamento racial. Agora, você não vai ter o crime organizado cometido por paquistaneses sendo representado mediaticamente da mesma forma que o crime organizado cometido por ucranianos, por italianos, por pessoas de outras comunidades imigrantes. Por causa disso, porque é racismo. A gênese de tudo isso está no racismo. E não é em qualquer racismo. É no racismo tal quanto praticado por indivíduos europeus. O racismo europeu ele é muito específico. Ele é muito, muito sui generis das formas de outros racismos. Porque ele tem uma base teológica que depois, na era do iluminismo, vai virar o racismo científico e depois vai se desenvolver em outras formas de racismo. E é isso que a gente tem hoje, né? Sem falar no eurocentrismo, né? Porque só eles que sabem que são os bons, o resto que fica para lá. Agora, eu vou fazer uma pergunta que eu acho difícil ter uma resposta e dependendo do que a gente fale, seremos acusados de qualquer coisa. Mas eu estava fazendo um levantamento aqui, vou colocar aqui na tela. Você falou que a comunidade
muçulmana no Brasil é pequena, né? Dei uma busca aqui no Google, aí diz que estima-se que existam entre 35 mil e 1,5 milhão de muçulmanos no Brasil. A É um número meio complicado, né? Aí diz aqui, 1 bom, e aqui 100. foi a busca, né? Porque o IBGE diz que só contabiliza quem declara abertamente a religião. Não sei se você tem algum número oficial que possa compartilhar, e ao mesmo tempo, eu fiz uma outra busca aqui, no Brasil tem 120 mil judeus, acho que é a quarta ou o quinto país com o maior número de judeus, 71 mil estão em São Paulo, 31.465 no Rio, depois em Rio Grande do Sul e Paraná. Então, não sei, que número você tem de muçulmanos? Você tem alguma estimativa aí que você trabalha? Existe. Pessoal, não existe. Olha, algumas associações islâmicas começaram a divulgar, por uma questão de hubris religiosa, esse número de 1,5 milhão de muçulmanos. Eu pergunto sempre, de onde é que vocês tiraram isso? Não tem conta de conversões em comunidades muçulmanas. Nem o IBGE não tem conta de imigração, nem o IBGE tem. Mas, assim, para criar uma certa segurança eleitoral, algumas comunidades muçulmanas começaram a apresentar esses números para fins de, olha, somos importantes, existimos, não podemos ser feitos de gato e sapato, só que isso teve um efeito rebote. Porque essas pessoas que divulgaram isso não acompanharam o discurso anti-islâmico que estavam crescendo nesse mesmo período, que é o discurso da ameaça civilizacional. Então, na propaganda que é feita de preconceito contra os muçulmanos por político hoje, eles falam, olha, em 2010 eles eram 35 mil, hoje eles já são 1,5 milhão. O que é uma grande bobagem. Não se sabe quantos muçulmanos tem no Brasil. Não se sabe. Mas eu, particularmente, viajo pelo país e numa mesquita em São Paulo, na sexta-feira, às vezes você tem 500 pessoas. Mas você sai de São Paulo, não tem 30 por mesquita. É uma realidade, entendeu? Então, assim, eu diria que no Brasil tem o quê? 100 mil muçulmanos, 90 mil muçulmanos, no máximo 250 mil muçulmanos. Mas eu tô tirando isso de orelha. Tá, mas então equipararia ali ao número de judeus Sim. no Brasil. Aí eu te pergunto, aí que seria a pergunta com muita tranquilidade. Por que populações, em tese, com números parecidos, têm uma desproporcionalidade em termos de tratamento? Eu não sei, tem a ver com a história do Holocausto, a Hasbará, ou Hasbara, não sei como é que pronuncia direito, a propaganda sionista que criou toda... Tem uma tecnologia, né, para você vender a questão judaica. Carlos, o que você analisaria em relação a isso? Carlos, eu vou mudar o disco agora, tá? Eu vou mudar o disco agora. Eu critico muito a propaganda israelense e a Hasbara e toda a questão do que é construído aqui no Brasil, política, a infiltração de ONGs sionistas para a avançagem das sionistas, mas essa diferenciação ocorre por quê? Os membros sionistas da comunidade brasileira estão preocupados com a ameaça existencial ao sionismo, que eles mesclam com a identidade judaica, e eles criam mecanismos sociais para proteção dessa identidade, os muçulmanos não. Aqui no Brasil, os muçulmanos foram contaminados com o espírito individualista, a comunidade está sendo atacada o tempo inteiro e as pessoas simplesmente não fazem o suficiente. E diante da ameaça que está sendo construída, não fazem nada. Uma conversa que eu estava tendo ontem com uma amiga minha, que é advogada da comunidade árabe muçulmana de São Paulo, foi o seguinte, eu falei para ela, eu digo, olha, o Líbano está sendo destruído. Ou seja, aquela ideia que o libanês brasileiro tinha de temos uma pátria para voltar, temos um lugar para ir, não vai existir mais. A realidade que vocês vão ter é a realidade que os palestinos estavam tendo. Pelo menos se a história continuar seguindo como está seguindo agora. O sul do Líbano não existe mais. Está todo destruído. E Israel não vai parar. Israel está no subúrbio de Beirute. Israel daqui a pouco vai chegar no norte. Ela vai transformar o Líbano numa colônia tal qual a Cisjordânia, tal qual o Gaza é. E esse é o projeto. Não está na minha cabeça isso, está na boca de Netanyahu, de Smotrich, de Ben-Gvir e dos políticos israelenses, e a população está apoiando internacionalmente Israel a se fazer isso, certo? Aí vocês podem pensar, temos um lugar para fugir, o Brasil. Peraí, que lugar para fugir? A portaria do Sérgio Moro hoje, no aeroporto de Guarulhos, tal qual foi aprovada por ele, cria uma discriminação enorme para a imigração de árabes para o Brasil. Os políticos que estão se lançando agora já estão colocando um discurso de ameaça existencial a vinda de imigração árabe e muçulmana para o Brasil. Vocês vão para onde? Então, assim, vocês têm que começar a investir tanto quanto os judeus, não em mentira, no sentido de rasbar a política de um Estado, não é isso. Mas vocês têm que começar a criar
mecanismo de proteção jurídica, de proteção social à comunidade de vocês, tal como a comunidade judaica no Brasil fez. Infelizmente, a comunidade judaica fez isso para um projeto de Estado estrangeiro, que é o Estado de Israel, né? A comunidade judaica não cria mecanismo somente para se proteger enquanto judeus ou a identidade judia brasileira aqui. Infelizmente, não. Tanto é que a proteção vai muito mais a discursos que são críticos a Israel do que a discursos que são críticos à comunidade judaica. Porque aqui no Brasil, o máximo que o neonazista vai fazer é se expressar na internet e fazendo algum comentário. Mas aí eu falo assim, né? Be my guest. Eu sou muçulmano, eu passo por isso num nível infinitamente maior do que qualquer judeu no Brasil já passou. Então, o que eu coloco, a questão é isso. Infelizmente, essa realidade, ela vem de um certo individualismo que contaminou a comunidade muçulmana aqui no Brasil, que não faz a mesma coisa. Não investe financeiramente, não doa. Por exemplo, nossa comunidade tem um recorte, não estou falando todos, não estou criando médias, mas existe um recorte na nossa comunidade muçulmana muito rica, porque a gente ainda não tem um Brasil paralelo para a produção de documentários, não é mentindo, não é distorcendo a história, mas apresentando o Islã para o brasileiro, apresentando a realidade do muçulmano brasileiro, apresentando o muçulmano brasileiro que mora na favela, o muçulmano brasileiro que é advogado, o muçulmano brasileiro que é professor, a história da formação da comunidade muçulmana brasileira aqui dentro do país, como somos integrados, como a nossa imigração veio para cá a convite, qual é a visão política desses muçulmanos, porque muitas pessoas falam, os muçulmanos do Brasil são de esquerda. Não, os muçulmanos do Brasil são tão diversos quanto qualquer brasileiro. Existem muçulmanos brasileiros no MBL, existem muçulmanos brasileiros bolsonarista, existem muçulmano brasileiro no PSTU, existem muçulmano brasileiro no PT. Você tem um recorte político que acompanha o próprio desenvolvimento do Brasil. O muçulmano não está dentro de uma caixinha. Onde estão as estruturas para oferecer isso para o povo brasileiro entender o que é o muçulmano? Onde estão os recursos da comunidade muçulmana financeiramente empregados para essa iniciativa cultural? Bem, o História Islâmica tenta fazer isso, mas a gente faz isso com aquele orçamentozinho assim, de nada, você tá entendendo? A gente faz isso, a gente cria um documentário fazendo as tripas coração, botando 2 pessoas para editar 6 horas, fazendo aquela coisa assim de... Mas, infelizmente, o sionista, em nome da sua propaganda estatal assassina, mentirosa, etc., ele está disposto a defender e dar a vida, o dinheiro, o salário dele, o recurso multimilionário da empresa dele para fazer isso aí. Infelizmente, o muçulmano ainda não está enxergando essa necessidade. Só que enquanto ele não enxerga essa necessidade, o dragão vai crescendo. Eu fiz um documentário, Carlos, uma reportagem de quase meia hora, há 2 anos na eleição de São Paulo para a prefeitura, no qual eu colocava a questão do Pablo Marçal. Pablo Marçal fez um livro chamado Marxismo Cultural, que colocava que a solução para muçulmanos no Brasil, ele deixou isso muito explicitamente no livrinho dele, que ele com certeza não escreveu, foi um ghostwriter, né, como ele mesmo diz, mas que ele publicou com o nome dele, que é cruzadas. Ele disse que a solução para o muçulmano no Brasil era cruzadas, certo? E naquilo ali, eu fiz uma reportagem que eu mostrava 3 diásporas muçulmanas no mundo, na Bósnia, em Angola e em Mianmar, que em anos recentes tinham sofrido extermínio, massacre, perseguição religiosa e genocídio. E como esse discurso estava crescendo na política brasileira. Hoje você já tem gente no Congresso, deputado federal, querendo proibir, fazer um PL anti-Sharia no Brasil. Isso não fazia sentido há 2 anos atrás. Hoje o ataque está muito mais virulento. Mas por quê? A comunidade... Sem falar na deputada Tabata, né? Que tá Exato, na deputada Tabata. Exato. Criminalizando, ou seja, daqui a pouco você defender que você é palestino no Brasil... vai ser criminalizado. Onde está o investimento dessa comunidade em criar essa defesa? De forma organizada. Então, a gente critica o sionista por estar fazendo isso, a gente denuncia, a gente aponta, mas espera aí, o que a gente está fazendo para combater isso aí? Onde estão nossos simpósios? Onde estão nossas reuniões que realmente ataquem esse problema? Eu não estou falando uma feira difusa, eu não estou falando um encontro de câmara de eco, porque, cara, é muito fácil, Carlos, ficar em coletivos de esquerda falando para uma plateia política que já tem estudo, que já conhece sobre o assunto, que já conhece minimamente sobre aquilo ali. É fácil. Aquelas pessoas, elas já esperam ouvir certas coisas e você espera que elas compreendam certas coisas. Só que o Brasil não é feito de DCE, o Brasil não é feito de militantes de partidos comunistas ou de esquerda difusa ou de centro-esquerda. O Brasil é um país diverso com pessoas que hoje estão sendo doutrinadas que muçulmanos têm que ser exterminados. Aquele filme que foi lançado esse ano, Vigilant Citizen,
onde um cara entra numa família muçulmana e dá um tiro na cabeça da irmã, um tiro na cabeça do pai, um tiro na cabeça de todo mundo, e ele é colocado como um herói por fazer isso com uma família de imigrantes, ele foi traduzido para o Brasil. Veja os comentários que estão no YouTube nesse filme. Veja os comentários de brasileiros comentando que aquilo ali que tem que ser feito contra muçulmanos aqui no Brasil, antes que vire aquele caos que está a Europa. Porque eles acreditam que a Europa está um caos, né? Você nem consegue mais andar nas ruas de Barcelona, Madrid, Frankfurt, você nem anda mais, né? É a Europa imaginária da cabeça deles, entendeu? E eles colocam isso aí, eles colocam essas coisas. E esse discurso está vindo para o Brasil. Você colocou essa reportagem dessa moça, que foi horrível o que aconteceu com ela, mas ela é uma. Quantos outros relatos eu recebo? Ou a ANAGE, que é a Associação Nacional de Juristas Islâmicos, que hoje, né, de advogados muçulmanos, que hoje está com um serviço social de atender a esses casos, quantas denúncias essas pessoas recebem? São várias por mês, que nunca vão chegar na mídia, que nunca vão aparecer numa reportagem. Então, assim, é uma crítica que a gente faz ao sionismo, a essa instrumentalização do preconceito contra judeus para silenciar a crítica ao Estado de Israel, mas onde é que está a nossa comunidade muçulmana combatendo a islamofobia? Eu não estou falando de influenciadores sociais que vão para a internet, que nem eu faço, ou a Marian Chami faz, ou outros criadores de conteúdo, Karim Aoura, enfim, eu não vou saber mencionar o nome de todos, mas tem várias pessoas que estão aí, Sheikh Jihad, fazendo vídeos. Está faltando uma liderança? Não está faltando liderança, a gente está precisando de recursos. A gente está precisando de recursos, a gente precisa ter recursos para aumentar esse projeto cultural. E educacional, ninguém aqui está querendo se infiltrar em política, ninguém aqui está querendo mudar leis do Brasil. No Brasil hoje tem o quê? 2 candidatos muçulmanos no pleito, e as pautas desses candidatos é defesa da soberania nacional, é muito mais focada em pautas de esquerda de modo geral, que nem outros candidatos de esquerda. Ou seja, a gente tem uma presença, né, que casa muito com o dia a dia do Brasil. Então, o que a gente precisa mostrar para essas pessoas é que somos brasileiros. É que, sabe, quando a economia vai mal para o muçulmano também. Então, o muçulmano ele não está querendo que o Brasil vire, sei lá, um califado utópico global, isso não existe. Mas o Brasil, ele também é nossa casa, ele também é nosso país. Então, a gente precisa agradecer ao Brasil e trazer de volta para o Brasil com educação e como conhecimento. Eu não sou um imigrante, eu não tenho origem. Meu avô era imigrante, né? Meu avô veio de Portugal, mas assim, eu não tenho uma origem diaspórica muito recente para chegar e falar nesses tons. Mas muitas pessoas da comunidade muçulmana, os pais vieram de fora. Não só os avós, mas os pais vieram de fora. Ou elas mesmas nasceram fora, vieram muito pequenas para cá. Então a gente tem um dever em agradecer ao Brasil pelo que o Brasil proporcionou. Peraí, nossos concidadãos vão ser capturados pelo fascismo, vão ser capturados por essa ideologia maligna. Nós, concidadãos, vamos acreditar, vamos deixar que as pessoas que trabalham e convivem conosco no dia a dia sejam infectadas por essa forma de pensar doentia. Temos que agradecer ao povo brasileiro por essa construção em conjunto e dando a esse povo uma alternativa a essa visão de mundo diabólica, uma alternativa a essa visão de mundo racista. Combater isso não é só criar um ambiente seguro para muçulmanos, não. Mas é dar de volta a essa sociedade que nos serviu também. Eu sou um muçulmano que eu trabalho há 10 anos na minha vida associado ao mercado halal. Quem acorda de manhã todo dia para ligar as fábricas que fazem o mercado halal funcionar são brasileiros que são evangélicos, que são do candomblé, que não têm religião, que são ateus, que são agnósticos, que são tudo que o Brasil é. Essas pessoas, elas nos ajudam. Nós damos de volta para elas uma economia. E elas não merecem ser levadas para esse tipo de ideologia. Nós temos que investir nisso. Entendeu? Investir nisso, em iniciativas culturais. Porque a situação não está ficando fácil, infelizmente. Então vamos deslocar um pouquinho aqui, já que não está fácil, vamos para uma situação mais complexa. Você é muçulmano, me corrija se eu usar algum termo errado, tá? Você é muçulmano da linha ou corrente sunita. Isso. Tem os xiitas. Sim. Né? Eu queria que você rapidamente falasse qual é a diferença entre sunitas e xiitas. Os sunitas são maioria, pelo que eu andei pesquisando, menos no Irã, né? O Irã é quase a totalidade é xiita. Qual é a diferença entre essas duas linhas e qual o papel dessas duas correntes
na geopolítica hoje? Você tem o Irã, que eu mencionei, que a maioria é xiita, que está no centro aí de um conflito global também. Você tem a Arábia Saudita, que é a maioria sunita. Os dois têm sérios problemas por conta disso também, né? Na Palestina, 98%, pelo que eu pesquisei aqui, pode ser que não seja bem preciso, cerca de 98% são sunitas, inclusive integrantes do Hamas ali em Gaza, mas hoje estão aliados recebem apoio de alguma forma do Irã, o Hezbollah, que é um grupo essencialmente xiita, então aí já tem uma conexão com o Irã, e eu mencionei Hamas e Hezbollah, não foi à toa, porque também os absurdos que se falam, é importante a gente registrar, o Hezbollah é consequência da invasão israelense no Líbano. Me corrija aí se eu estiver errado. Israel acusou falsamente o Arafat e o pessoal lá da Organização pela Libertação da Palestina de ter promovido um atentado contra um diplomata israelense na Europa. Ele foi um palestino ou de origem palestina que não tinha nenhuma ligação política com a organização, mas Israel usou isso de pretexto para invadir o Líbano. O Hezbollah surgiu para proteger a população libanesa disso. O Hamas, ele é consequência da ocupação, do genocídio e da limpeza étnica israelense que acontece na faixa de Gaza. Não tem Hamas na Cisjordânia, mas está havendo uma limpeza étnica e um genocídio da mesma forma. Eles acabaram com Gaza, agora vão para lá e estão indo para a Síria também. Até outro dia eu tentei achar, vou ver se eu consigo achar aqui, o Trump falou na frente do presidente sírio que as colinas de Golã são de Israel. Eu não sei que acordo houve ali, porque os Estados Unidos tiraram a Síria daquele grupo de países que promovem o terrorismo. Tem alguma negociação aí que a gente só vai saber em algum momento, de troca de território nesse projeto da Grande Israel, que Israel está avançando e não deveria, eu ia dizer, fico chocado, mas não estou chocado, né, diante do silêncio da comunidade internacional, com poucas exceções, mas a Europa inteira, ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí para o que está acontecendo nos países árabes e muçulmanos. Então, joguei esse caldo aí para você desfazer essa confusão, começando lá com xiita e sunita. Carlos, assim, eu vou só pegar essa última parte da sua fala e eu vou dizer o seguinte, eu tenho muita pena de Israel, tá? Eu tenho muita pena de Israel. Eu também. Porque quando a resposta a tudo isso que está sendo feito vier, né? Porque ela vai vir. Vai vir, exato. Ela vai ser feita por pessoas que viram os israelenses matando criança e pegando sapatinhos de bebê para tirar foto depois, tá? É só isso que eu estou falando, né? Quando você cultiva essa imagem de si mesmo, se achando invencível, né? Quando você for vencido, você vai ser vencido por pessoas que lembram dessa imagem que você cultivou de si mesmo. Então, essa desagregação política que permite que isso aconteça no Oriente Médio, ela tem prazo de validade, né? E aí o israelense está aí há 3 anos construindo uma imagem horrível de si. Mas voltando para a questão do que é, né, o sunismo e o xiismo, a gente precisa entender que sunismo e xiismo vão significar coisas diferentes em épocas diferentes, porque apesar de serem macrocorrentes do Islã, dentro dela existem microcorrentes. Então a disputa que vai haver no início do século XVI entre safávidas e otomanos, pelo controle do Oriente Médio, sendo os safávidas xiitas e os otomanos sunitas, não vai ser a mesma disputa que você tem entre sauditas e iranianos hoje. Por quê? Porque o que o xiismo tinha na presença dos safávidas era totalmente diferente do que o sunismo, entre aspas, que vai ter na Arábia Saudita contemporânea. Então, eu quero que as pessoas entendam muito bem isso aí, porque senão a gente acaba colocando coisas que são diferentes dentro de um mesmo círculo. Hoje, a Arábia Saudita, ela tem uma religião de Estado que é o arabismo, que rompe com o sunismo tradicional e histórico em todos os preceitos. Ela é colocada dentro do arcabouço sunita por afiliação geográfica. Porque, no ponto de vista teológico, você vai ter uma ruptura muito forte.
você vai ter uma destruição, inclusive, vamos colocar, de um ponto de vista arqueológico. Quando a Arábia Saudita vai surgir, ela vai destruir todos os edifícios e remanescentes históricos do Islã antes do surgimento do Estado Saudita, que vão existir ali na Península Arábica, rompendo com a tradição sunita que você tinha até estabelecida então. Então vai ser uma mudança teológica, vai ser uma mudança jurisprudencial, vai ser uma mudança que até festas do islamismo sunita que são praticadas no mundo muçulmano como um todo são proibidas na Arábia Saudita, que vai se construir com o apoio de Winston Churchill. Então é muito bom as pessoas terem isso em mente, porque senão os sunitas são isso, os xiitas são aquilo, o Estado saudita é sunita, o Estado iraniano é xiita. Pera aí, vamos lá, calma que, né, o catolicismo que a gente tem hoje é totalmente diferente do catolicismo palmeriano, que tem lá na Espanha, com o próprio Papa deles lá e tal, é uma coisa totalmente diferente, né? Apesar de ambos terem o nome catolicismo, né? Você tem uma diferenciação. Então, a disputa entre sunitas e xiitas, de uma forma muito resumida, ela volta para o século VII da história do Islã, com uma questão muito prática do ponto de vista político. Não existe dois alcorões, dois livros sagrados, um alcorão sunita e um alcorão xiita, não. Tanto sunitas quanto xiitas têm o mesmo livro sagrado, 100% das mesmas páginas, os mesmos capítulos, os mesmos números. Quando o profeta Muhammad morre, existe uma disputa na comunidade muçulmana de quem irá ser o sucessor legítimo, com duas correntes principais surgindo. Uma corrente principal defendia que somente sucessores sanguíneos do profeta Muhammad poderiam liderar a comunidade, e esses, assim, serão chamados de xiitas, derivando do árabe Shiat al-Ali, ou seja, os partidários de Ali, né, por Ali ser o primo e genro do profeta. Então eles acreditavam que só as pessoas que eram descendentes de Ali, com a filha do profeta Fátima, numa sucessão linear de imãs, eram considerados os Ahlul Bayt, né, o povo da casa sagrada. Então, os líderes que a comunidade devia se voltar, enquanto a corrente sunita, majoritária, ela vai seguir a interpretação, digamos, mais difusa de uma democracia espiritual, no sentido de que, olha, a família do profeta é importante, mas qualquer pessoa pode liderar a comunidade muçulmana desde que siga os princípios do Islã. Então, essa é a raiz da gênese que irão dividir sunitas e xiitas, mas a teologia sunita e a teologia xiita, a partir dessa diferenciação política de quem é legítimo para seguir e suceder a comunidade muçulmana, ela vai tomar novos contextos. Então, você vai ter dinastias políticas que serão consideradas sagradas, imãs que serão considerados infalíveis do ponto de vista xiita. Os sunitas vão adotar modelos de governo que são monárquicos, que são monarquias. Então, não necessariamente estão duas formas diferentes de interpretar Deus, mas duas formas diferentes de como ver como a comunidade muçulmana tem que se organizar politicamente. E os xiitas sempre foram minoritários em toda a sua história. Até hoje são minoritários. No início do século XV, o Irã ele vai ser governado, vai ser conquistado por uma dinastia xiita, que são os safávidas, originalmente sunitas, mas que se converteram ao Islã xiita, duodecimano. Vai haver uma limpeza religiosa no Irã, uma grande, infelizmente, matança, né, de muçulmanos de outras correntes, e o Irã vai se tornar um estado majoritariamente xiita, e é xiita desde então, nos últimos 500 anos de história humana. Se associa muito o Irã ao xiismo, mas o Irã era majoritariamente sunita. Né? Um país que era governado por xiitas e tinha uma população xiita maior era o Egito, que hoje é associado ao Islã sunita. O Egito vai ser conquistado por Saladino, na época das Cruzadas, e Saladino vai transformar o Egito num país sunita, que antes ele era governado por uma dinastia xiita, que era os Fatímidas. Então essas mudanças geográficas de vertentes muçulmanas, elas vão existir ao longo de toda a história do Islã, mas não necessariamente vão significar antagonismo em todas as fases da história, porque os otomanos vão governar, enquanto sunitas, um Iraque que era majoritariamente xiita. Os Fatímidas xiitas vão governar um Egito que, apesar de ter uma dinastia de origem xiita, a maioria da população continuava sunita. E por aí vai. Então isso vai significar coisas diferentes em épocas diferentes. O Irã contemporâneo, ele vai passar pela revolução khomeinista, né, do Ayatollah Khomeini. A gente tem que entender que o que Khomeini vai trazer para o Irã é uma revolução. É uma revolução em todos os sentidos.
a ideia de que um ayatolá, um jurista islâmico, seja o líder supremo de um país, ela é nova no xiismo. Tanto é que o xiismo iraquiano, do ayatolá Sistani, vai ficar contra a posição de Khomeini de estabelecer um Estado, digamos assim, teocrático, entre aspas, né? Porque quando a gente fala de teocracia, a gente tem que entender que o xiismo não enxerga a religiosidade da mesma forma que a Igreja Católica enxerga a religiosidade na figura do Papa. Você tem muitas diferenciações entre uma forma de religiosidade e outra. Então, o xiismo, até iraniano, contemporâneo, ele vai ser diferente do xiismo duodecimano que os iranianos seguem quando ele vai para o Iraque, que é uma interpretação teológica totalmente diferente. O ayatolá central dos iraquianos, ele não concordava com a revolução política, no termo de como o Estado vai ser estabelecido, que o ayatolá Khomeini vai estabelecer como estrutura política. E a Arábia Saudita, uma monarquia dessa filiação wahhabita, vai diminuindo o extremismo dessa corrente que ela seguia ao longo do tempo. Então, assim, no começo da Arábia Saudita, até o rádio era considerado uma coisa pecaminosa. Né? Tem, inclusive, uma cena que o rei saudita ele tem que pegar os teólogos do movimento wahhabita e colocar o Alcorão para tocar no rádio para eles verem que o rádio não era um demônio. Estou falando sério, isso aconteceu na história da Arábia Saudita. Ou seja, você tem correntes teológicas que são totalmente diferentes e que vão passando por... como é que se diz, mudanças, através da dialética que elas vão ter, primeiro com o resto do mundo islâmico e depois com o resto do Ocidente. Quando o wahhabismo vai surgir, eles acreditavam que nenhuma pessoa era muçulmana no mundo se não tivesse seguindo a interpretação teológica do fundador do wahhabismo, que era o Muhammad ibn Abdul Wahhab. Mas a partir do momento que os sauditas conquistam a cidade de Meca militarmente e a cidade de Medina, né, como é que eles vão continuar a peregrinação a Meca se um monte de pagãos, que eles acreditavam que o resto dos muçulmanos do mundo eram pagãos, vão continuar vindo peregrinar aqui? Então a gente tem que mudar um aspecto religioso da nossa própria doutrina. Então o Estado saudita, apesar de muitas pessoas não entenderem dessa forma, mas aí tudo bem, né? Quem quiser entender, entenda, ele é muito mais liberal do que ele já foi no passado. Infinitamente mais liberal do que ele já foi no passado. Hoje na Arábia Saudita se permite muitas coisas na contemporaneidade. Até mulheres podem dirigir agora. Dirigir, assim, o véu nunca foi uma obrigação da Arábia Saudita, né? A questão deles era com direção feminina. Mas assim, vocês percebem que eles eram, né, o único país muçulmano do mundo que tinha esse impedimento de mulheres dirigirem. O Irã não tinha isso, o Afeganistão não tinha isso, você não tinha. Mas é por quê? Porque você tinha uma sociedade muito sui generis. Mas isso é tudo moldado pelo colonialismo britânico. Existe uma linhagem de como as coisas aconteceram. Então, o Churchill, ele lia os livros do Blunt, que era um orientalista, e o Blunt acreditava que o mundo islâmico precisava ser levado ao desenvolvimento através do mesmo processo da Europa. Segundo o Blunt, né, uma ideologia puritana deveria assumir o governo da região e levar os muçulmanos a uma reforma protestante que traria o iluminismo e então faria com que o mundo islâmico ficasse tão desenvolvido quanto o Ocidente. Aquela ideia do fardo do homem branco, de levar os povos inferiores. Então o Churchill, que viveu no Oriente Médio uma parte da vida dele, passou uma lupa ali na região, encontrou o movimento wahhabita, né, ali na Arábia Saudita, no norte da Arábia Saudita, na região de Najd. Esse movimento ele era muito perseguido, os seus líderes eles eram considerados os piores que existiam. Eles eram perseguidos como terroristas, porque eles faziam isso, tá? Atacavam caravanas, invadiam cidades sagradas, tanto sunitas quanto xiitas, e matavam a população. Então o Estado otomano lutava muito contra eles. E aí o que aconteceu foi que o Winston Churchill, né, e o Império Britânico decidiram patrocinar o wahhabismo para tomar a Península Arábica. Os wahhabis, eles não eram nem o plano A, eles eram o plano B. O plano A eram os Hashemitas, que governam hoje a Jordânia. Mas eles que foram, digamos, os primeiros aliados britânicos. Os britânicos traíram eles e deram o governo para a família Al-Saud. E assim, mas a gente está falando do que era a história, como ela começou, né? Obviamente que a Arábia Saudita vai mudar muito. Os príncipes, eles vão começar a estudar na Europa, eles vão começar a estudar nos Estados Unidos, eles vão começar a ter outras visões políticas com relação a como o Estado deve ser construído. Então a Arábia Saudita hoje ela é muito mais nacionalista do que ela é um Estado baseado no que como ela começou. Que como ela começou, você tinha o pacto da família Al-Sheikh, né, que era a família do fundador do movimento wahhabita, com a família Al-Saud para a preservação do Estado, ou seja, vocês entregaram as espadas
para implementar nossa reforma teológica do mundo islâmico. Hoje em dia, não. Hoje em dia é muito mais uma coisa de somos sauditas. Temos um Estado que temos que defender com fronteira, cultura, hino nacional, bandeira, todas essas coisas. Então, vai se mudando. E a visão atual, né, do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, segundo as palavras dele mesmo, é transformar a Arábia Saudita na nova Europa. Segundo ele mesmo colocou. Então, o projeto é construir grandes obras de turismo internacional, investir em futebol, em liberalização da sociedade, e muitas coisas, né? Então, assim, você tem uma diferença dos rumos, né, e divisão de país. Mas, mais uma vez, pessoal, quando a gente fala de liberalização, a gente não está falando de liberalização em todo o sentido da vida política. A Arábia Saudita, que planeja isso, não é a Arábia Saudita que está querendo criar republicanismo, que quer criar um parlamento republicano, que quer criar, não. Mas o Estado, ele tem uma relação que é o seguinte: oferecemos saúde, educação e segurança e vocês não queiram se envolver com política. É isso que o Estado coloca, né? Então, assim, o saudita médio, ele vive muito bem. Isso é uma realidade. Não adianta chegar assim e dizer, a população saudita não tem acesso a um SUS, não tem acesso, não. A população saudita vive muito, muito bem, né? Quem vai viver mais pobre no país são os imigrantes que chegam hoje, que chegam amanhã, que chegam... Para trabalhar, né? Os operários. Então, o pessoal que vai ter uma vida muito precarizada ali, vai viver no que a gente pode chamar, mas não chega nem perto, tá? Nas nossas favelas do Brasil e tal. É um pessoal que tem uma vida mais precarizada, mas o cidadão saudita, e uma das coisas interessantes sobre a Arábia Saudita é que, assim, quando o país Arábia Saudita começou, ninguém queria morar lá, era um lugar muito pobre. Então eles começaram a distribuir cidadania. Então muitas pessoas vinham de vários países do mundo, até do Brasil mesmo, e iam morar na Arábia Saudita. Então você vai ver muitos sauditas hoje com aparência asiática, sauditas africanos, sauditas, porque foi um grande programa do Estado saudita para povoar o país, porque a Arábia Saudita, apesar de ter um local sagrado do Islã lá, nunca foi um lugar atrativo para as pessoas morarem. A Península Arábica não tinha nada de muito interessante para ninguém ali, até descobrir petróleo, né? Então, eles acabaram construindo. E hoje o país é muito moderno, é um lugar muito moderno, é um estado extremamente, digamos, high-tech em diversos sentidos, né? Mas não é um estado que se baseia no liberalismo político, né? Você tem ainda uma contratuação tribal em relação a quem está no poder, quem pode colocar, digamos assim, o dedo na ferida política. Já o Irã, ele é teocrático, mas ele é republicano. Então, o Irã tem uma teocracia republicana. Todo mundo de todas as religiões reconhecidas pelo Estado, igrejas cristãs diferentes, judeus, zoroastristas, pessoas de outras religiões minoritárias têm que ter cadeira no parlamento. Todas as funções, até a função de Ayatollah, inclusive, ela é eletiva. Você tem que ter um conselho de pessoas para eleger. Presidente é voto popular, primeiro-ministro, todo o ministerial é de voto popular, homem, mulher, todo mundo pode participar, enfim, todas as coisas. Então, o Irã ele tem uma forma republicana de organizar a sociedade, mas é um republicanismo religioso. É como se o Irã fosse a república das religiões. Tem uma religião majoritária, a gente tem que entender assim, como se fosse a corrente política majoritária da sociedade, que é como religião é entendido no Irã. Não é como religião é entendido aqui. Que é a corrente política, e você tem partidos religiosos menores de outras religiões e outras formas de interpretação teológica que competem ali numa visão parlamentarista de religião. Aí o pessoal fica, mas como isso funciona? Não só está funcionando, mas está peitando os Estados Unidos. Então, assim, as sociedades elas vão se organizar de uma forma diferente, né? E aí isso não é, pessoal, a visão de todos os muçulmanos do mundo, e nem de todos os muçulmanos no Oriente Médio. Existem países muçulmanos que têm repúblicas liberais, né? A Indonésia se organiza assim. Antes mesmo do Brasil ter eleito uma mulher como Dilma Rousseff para a presidência, ou os Estados Unidos que nunca elegeu nenhuma mulher para a presidência, você já teve várias mulheres que se tornaram presidentes de países majoritariamente islâmicos, né? Benazir Bhutto, Tonsun Chilé, Khalida Zia, né? Isso não fez com que essas mulheres tivessem um histórico de política bom, só por ser mulheres, né? A gente viu aí Bangladesh, que é um dos maiores países muçulmanos do mundo, né? Derrubaram há um tempo atrás a Sheikha Hasina, que tinha aí uma carreira política muito complicada no país. Mas os países muçulmanos elegem mulheres o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, muito antes disso ficar popular aqui na América do Sul. Então, você tem uma dinâmica política. Não há uma forma de um Estado muçulmano se estabelecer
na contemporaneidade única, não existe. O Marrocos, ele é uma monarquia que tem um parlamento também, de certa forma. Aí você tem a Argélia, que é presidencialista, o Egito, que tem um governo militarista. Aí se você vai para o Líbano, apesar de ser majoritariamente muçulmano, o presidente é católico, e cada segmento religioso ou de identidade religiosa tem que ter um determinado cargo para construção do país. A Turquia, totalmente diferente, é republicanista no modelo mais francês de republicanismo. A Arábia Saudita, você desce mais 2 quilômetros para baixo, é uma monarquia. Aí você vai para o Irã, a República Islâmica. Você vai para o Afeganistão, depois da destruição da guerra e tal, é governado pelo Talibã, que se apresenta como um emirado. Mas o emirado talibã é totalmente diferente dos Emirados Árabes Unidos, que é uma coligação de pequenos principados e tribos que elegem um chefe tribal das tribos originárias, dos povos originários daquela região do deserto da Arábia, para governar um país onde eles são minoria e a população é majoritariamente feita por migrantes rotativos. Então, assim, cada pedacinho dos países muçulmanos do mundo é governado de uma forma diferente. Tem uma diversidade política muito maior no mundo islâmico hoje, infinitamente, do que na Europa, por exemplo. Você deu um panorama bem interessante aí eu te pergunto, o que você sente quando ouve a frase Israel é a única democracia do Oriente Médio? Bem, eu sinto muitas coisas, né? Primeiro que eu estive lá preso, então eu não tenho muitas boas lembranças de Israel, né? A única vez que eu conheci Israel foi numa cela de cadeia, mas... Você teve lá em 2024, você integrou a flotilha 2025. Mudo, né? 25? 25, agora no finalzinho do ano passado eu estava lá. Mas não sofreu algum tipo de violência, agressão? Não, violência a gente sempre sofre, né? Mas ninguém me deu nenhum soco e nem chutes no chão, né? Como passaram outras pessoas. Mas as outras privações aí a gente democratizou elas bem entre nós. Mas quando a pessoa fala Israel é a única democracia do Oriente Médio, eu digo a única democracia racial do Oriente Médio. Aí ela é. Porque todos os países do Oriente Médio, que não são muitos, que são republicanos, eles não criam diferenças étnicas por quem pode estar ou não pode estar no governo. Né? Israel é o único país que tem essa diferenciação étnica, porque, de acordo com as próprias leis de Israel, com a lei do Estado-nação de 2018, só quem tem direito à autodeterminação é quem é judeu. Se isso é uma democracia, então tudo bem. Se a gente criar uma lei aqui no Brasil que só quem pode exercer a autodeterminação é branco, na lei brasileira, e o Brasil fosse considerado democracia, tudo bem. Então, aí fica com você, né? Israel é uma grandíssima piada, né? E Israel é uma ditadura de que racial. Eles são o povo escolhido e Deus registrou em cartório a grande Israel, que agora eles vão reocupar, né? Lógico que isso aqui é uma provocação, mas eles estão nesse processo e é aparentemente uma política não só de governo, mas de Estado. Eu acho que independentemente do presidente ou primeiro-ministro que estiver lá, eles vão avançar nesse projeto da Grande Israel, estão avançando. Eu tinha mencionado mais cedo Líbano, bom, Gaza e a Cisjordânia já estão com novos loteamentos lá, assentamentos em andamento, e a Síria também, eles já estão avançando. Como é que você avalia esse fenômeno? Porque eles usam um texto bíblico como documento histórico para justificar as suas iniciativas, as suas ações, o seu genocídio, a sua limpeza étnica. Eles estão avançando em territórios de outros países e ninguém está falando nada. É só porque os Estados Unidos estão apoiando? Eu acho que não. Eu acho que é porque a Europa inteira está apoiando e outros países que poderiam ter alguma atuação não é do estilo. A China, por exemplo. A China, desde que não mexam com ela não está nem aí. Ela vai lidar com o pragmatismo necessário para poder garantir a sua sobrevivência, fazer acordos comerciais. Ela está no outro diapasão, digamos assim. Mas como é que você avalia esse projeto da Grande Israel? E aí isso também é para você comentar. Você vislumbra que resultado do que está acontecendo ali? Você acha que Israel vai, de fato, ampliar suas fronteiras e vai ser maior do que ela é hoje, do Nilo ao Eufrates, como diz lá na Bíblia? E qual é o papel dos cristãos nesse processo todo
de apoio a Israel, e quando eu falo cristãos, eu estou falando do cristão sionista, ou sionismo cristão. Se você puder falar também, quem é esse pessoal? É o pessoal que acredita que Jesus vai voltar e vai converter os judeus para o cristianismo, só que os judeus odeiam os cristãos. E aí eu pergunto para você, o que vai acontecer com os judeus que não quiserem se converter ao cristianismo, né? O que importa não é nem o... Pois é. Não é o dito, é o não dito, né? Então, assim, pessoal, o que Israel está fazendo hoje não é uma questão de governo, né? Não é na opinião do professor Carlos, não é na minha opinião, não, tá? É na opinião do Theodor Herzl. A conquista do Líbano, a anexação do Líbano ao projeto da Grande Israel, ela já vem do próprio Theodor Herzl, que não era religioso. Porque vocês têm que entender que o sionismo ele funciona nos mesmos preceitos que o nazismo trabalhava a questão de espaço vital. Israel ela é idealizada como um espaço vital para a anexação de território dos países vizinhos. Vocês têm que entender assim, antes do Líbano existir enquanto nação, com bandeira, independente da França, com as fronteiras que a gente tem hoje, Theodor Herzl, mais de 40 anos antes, já propunha que o Líbano devia ser anexado. Vamos falar quem é. Ele era um jornalista húngaro, se não me engano. Exato. Que ele criou essa teoria aí do sionismo, Estado né? judeu. Estado judeu. Exato. E nas cartas de Theodor Herzl, tem um artigo sobre isso no nosso site, ele já falava da conquista do Líbano. O Líbano está sendo atacado não é pelo Hezbollah, porque o Hezbollah ele vai surgir década depois da ocupação israelense no Líbano. O Hezbollah não foi o motivo pelo qual Israel invadiu o Líbano em primeiro lugar. Ele surge dentro da invasão e dentro da ocupação. Israel já ocupava o sul do Líbano e já oprimia a população do sul do Líbano, já massacrava a população do Líbano, e dentro desse massacre, dentro dessa ocupação, o Hezbollah surge. E aí, doravante, passa a ser o motivo da continuidade dos ataques de Israel ao Líbano. Mas não é o motivo inicial. Porque quando o Líbano ainda fazia parte do Império Otomano, Israel já falava, no Israel, no caso, o sionismo, Theodor Herzl. Theodor Herzl já falava em anexação daquela região para o território do país que ele queria colocar. Então, as lideranças sionistas, desde então, vêm tentando viabilizar essa conquista. O motivo já era anterior ao surgimento da causa que eles alegam, que é o Hezbollah. Então... Século XIX, né? Quando foi publicado o livro dele. Exato. O Fatah, ele vai surgir mais de década depois da declaração de independência de Israel. Exato, o Yasser Arafat. Do Arafat. O Hamas vai surgir quase 40 anos depois da criação de Israel. O Hezbollah é anos 80. E o Hamas vai fazer o seu primeiro atentado grande, que eles chamam de terrorista, em 94. Então vocês estão entendendo quanto tempo esse povo aguentou viver debaixo da bota de Israel, sendo perseguido, massacrado, assassinado. Sem esquecer a Nakba, exato. 47, 48. Exato, a Nakba. Então, assim, olha o que esse povo sofreu antes de decidir pegar em armas contra Israel. Os palestinos, até dos vilarejos que estavam tudo bem em viver sob ocupação, que nem o vilarejo de Deir Yassin, que tinha boas relações com colonos sionistas, ele foi transformado em pó, justamente por isso. Então Israel deixou desde o começo da sua existência uma lição muito importante. Negociando ou não negociando, ou você vive como escravo ou você vai embora. É isso. Ou você morre, e assim, você não vai morrer de um jeito bonito, né? Então, a expansão da Grande Israel e a ideia de Grande Israel, ela existe neste contexto. Primeiro você tem desculpas colonialistas para fazer isso, quando ainda era moda o racismo científico. Então Theodor Herzl não era um judeu religioso. Theodor Herzl acreditava que os judeus, inclusive, deveriam se converter em massa ao cristianismo na Europa para se integrarem melhor à sociedade europeia. Theodor Herzl era um cara agnóstico, ele não era. Ser judeu para ele era a identidade que os antissemitas tinham colocado nos judeus, de raça, de etnia, não de religião. E essa vai ser a primeira fase. Em seguida, você tem a criação do sionismo religioso. A ideia da fronteira da Grande Israel bíblica, das fronteiras imaginárias que eles colocavam, que a Grande Israel tinha, que pega o norte da Arábia Saudita, que é entre o rio Nilo e Eufrates.
as implicações territoriais e geopolíticas para isso são gigantescas. Porque você está criando um massacre de milhões de seres humanos numa escala gigantesca, assim, nível Segunda Guerra Mundial, para o estabelecimento de uma visão teológica e política de supremacismo, que mescla as duas coisas. Porque os arianos, eles acreditavam na superioridade genética do povo germânico em termos que não são necessariamente como o sionismo vê a si mesmo, porque o sionismo se vê como o judeu numa superioridade etno-espiritual. É uma visão que mistura muito a cabala judaica, onde o goim, o não-judeu, ele nasceu muito longe da centelha divina e ele é um indivíduo de alma inferior. Não só de etnia inferior. E o judeu, ele pode ter uma diferenciação étnica, mas pela transmissão matrilinear ele ganha uma superioridade espiritual. Então, assim, é uma mistura de racismo com religião. Então você tem uma religião racista, que é o que o sionista pratica. Outras correntes do judaísmo vão ter isso também. Isso é muito comum dentro do judaísmo, tá? Enquanto religião. Mas eles não estão querendo criar um Estado para fazer isso. Eles dizem que não, que quando o Messias voltar, ele vai fazer isso aí por eles. E os não-judeus vão ser escravos. E né? aqui, coloquei na tela aqui o que seria o mapa da grande Israel, que vai Israel. pegar ali do Nilo ao Eufrates. Então vai pegar Egito, Arábia Saudita, Iraque, vai ficar na fronteira aqui com o Irã, Turquia, pedaço da Síria, Líbano, bom, Gaza, Cisjordânia, a Jordânia. Então, Israel, que é isso aqui, mais ou menos, vai pegar e se tornar. Eles estão avançando, né? Estão avançando. Eles dizem que não, mas qual é o negócio do israelense? Como é que funciona a propaganda israelense? Primeiro, eles vão e negam. Depois, eles fazem uma explicação confusa. Depois, eles admitem. É que nem a história do hospital que foi bombardeado dentro de Gaza. Primeiro, eles negaram. Depois, criaram uma explicação confusa. Depois, eles destruíram mais de 40 hospitais. E hoje tem os vídeos dos soldados israelenses no hospital destruindo os equipamentos, tirando quebrando fotos, tudo. vídeo. Exato. Mas qual foi a primeira resposta deles quando a gente começou a acusar que eles estavam explodindo o hospital? Não! Foi um foguete do Hamas que saiu e caiu em cima do hospital e não sei o quê. Essa foi a primeira coisa. Hoje em dia não. Hoje em dia é vídeo quebrando aparelho de pesquisa de câncer, é destruindo aparelho de radiografia. Aí eles não ligam mais. Então, eu me lembro que, assim, quando eu comecei a falar que Israel estava anexando o Líbano, veio uma jornalista sionista brasileira louca. Não! Você está acusando, isso é libelo de sangue contra os judeus, isso é prática, como é que se diz, antissemita. Pô, 2 meses depois, até o próprio embaixador americano em Israel, o Hackby, falou que não só estão anexando, mas que bom que estão anexando. Não, tudo bem, foi a entrevista que ele deu lá para o Tucker Carlson. Tucker Carlson, ele perguntou, ele falou, tudo bem, se anexarem, tudo bem. Esse é um super cristão sionista, né? Esse daí nem se fala. Mas o cristianismo sionista, ele tem essa relação, né? É uma visão de uma interpretação teológica protestante. A Igreja Católica não tem isso, mas de um protestantismo muito específico, baseado na Bíblia de Scofield. Tem uma aula completa no meu canal, detalhadamente, feita por um cristão, inclusive apresentada por mim, mas construída por um cristão, sobre o que é o cristianismo sionista. Então, é a ideia, em resumo, tá, gente, para vocês não ficarem teologizando tanto, de que se certas coisas acontecerem, Jesus vai voltar. Então, a destruição da mesquita de Al-Aqsa, a junção de todos os judeus na Terra Santa, tudo isso precisa ser feito para que Jesus Cristo volte. Então, assim, na cabeça deles, eles precisam ser o agente do apocalipse. A galera tá usando a política mundial para trazer o fim do mundo. É o resumo. Aceleracionismo, né? Jesus vai voltar e vai converter todo mundo ao cristianismo. Exato. Só que não, né? Só que não. Eles cansaram de esperar que o fim do mundo acontecesse, então eles vão tentar fazer o fim do mundo. E assim, pessoal, surprise, né? Surpresa, surpresa. Isso vai gerar, na minha opinião, aí é uma questão de opinião, a maior crise de apostasia do mundo cristão já visto na história. Sabe por quê? Porque hoje em dia o cristianismo que é mais virulento e que cresce mais é esse neopentecostalismo americano. Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, ele é o que é mais politicamente forte. O projeto sionista, ele é cruel, ele é assassino, ele é tudo, mas ele tem como é que eu falo assim para vocês? Ele tem um esgotamento. A Israel tem uma hora que Israel vai ser derrotada, Israel vai ser aniquilada. E quando essa política
de que Jesus vai voltar se a gente ficar contribuindo com o sionismo, ela se mostrar falha, o que você acha que vai acontecer com a religiosidade dessas pessoas, entendeu? É isso. Então, a pior coisa que você pode fazer para uma religião é associar ela a um estado político expansionista dessa natureza, ou de qualquer outra natureza. Porque, no fim das contas, os estados são limitados. E quando eles falham em trazer o paraíso que eles prometem à Terra, acabou o motivo das pessoas seguirem essa religião. Então, é o que acontecia, por exemplo, na Idade do Bronze, quando um povo vizinho chegava numa cidade-estado, na Babilônia, e pegava o ídolo daquela determinada cidade e derrubava ele do templo e saía. O povo via aquilo ali e falava, olha, esse Deus não está protegendo a gente, não está fazendo nada, a gente vai adorar o Deus do conquistador, né? Vai transformar ali o ritual, né? Vai ser transformado, ou vamos adicionar esse Deus no nosso panteão. E isso acontece também até em religiões monoteístas. Você vai simplesmente mostrar às pessoas que, olha, Jesus não vai voltar, porque vocês estão colocando. Não que eu, que seja muçulmano, não acredite no retorno de Cristo, não é isso. Mas Jesus não vai voltar para presentear Benjamin Netanyahu com a matança dos palestinos, tá, gente? Então, é isso. Vocês estão apostando as fichas de vocês no cavalo errado e numa crise de consciência global. Bom, Mansur, a gente tinha combinado 1 hora, estamos 1h30. Eu já deixo o convite aqui, se você puder, a gente fazer outras conversas, porque acho importante ampliar o alcance dessas informações todas que você trouxe. Eu vou deixar na tela aqui rapidinho também, olha, está aqui, História Islâmica, o site, eu vou deixar o link depois nas informações aqui do episódio. Entrem lá, curtam, sigam, se inscrevam, e aqui tem o canal no YouTube, é isso? Isso, Tem lá, já está assinado aqui, tem um montão de coisas super interessantes, aulas, e eu acho que vale muito a pena a gente conhecer antes de comentar, né? As pessoas falam sem saber do que é história. Então, super obrigado por essa conversa. Sempre que você tiver um tema interessante aí que precise ampliar o debate, conte comigo e ficamos em contato. Eu agradeço muito ao seu canal, a você também, as pessoas que vão assistir, gente. Então, assim, quem quiser conhecer mais, tem o site do Projeto História Islâmica, o YouTube do Projeto História Islâmica, o Instagram do Projeto História Islâmica, o Facebook do Projeto História Islâmica, e a gente faz conteúdos diferentes para cada uma dessas redes todos os dias. Tem conteúdo que só vai para o Instagram, tem conteúdo que só vai para o site, tem conteúdo que só vai para o YouTube. E a gente, assim, a gente entendeu que a internet, ela não é uma coisa só, né? O pessoal chegava pra gente, não, faça só vídeo de 1 minuto. A gente, peraí, mas tem uma galera que gosta de ver documentários grandes. Sim. Ah, mas faça só artigos. Não, aí tem uma galera que não suporta ler, que gosta só de assistir. Então a gente falou, quer saber, vamos segmentar nossa equipe, cada grupo faz um determinado tipo de conteúdo e a gente solta assim. Então temos aí para as principais redes. Mas muito obrigado. Eu vou precisar sair agora, mas estamos aí. Tá bom, Mansur, grande abraço. Abraço, tchau, tchau. Espero que você tenha gostado da entrevista com o Mansur Peixoto. Aproveite para compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, com seus contatos. Isso é muito importante para agitar os algoritmos das plataformas e fazer esse conteúdo chegar a mais gente. Nas informações do episódio, você encontra os links para o site e o canal do História Islâmica no YouTube. Eu aproveito para te convidar para apoiar financeiramente o Roteirices. É possível fazer isso pela plataforma Apoia ou via Pix, a partir de qualquer valor, pela chave carlosalbertojr1569@gmail.com. Tem gente contribuindo com 1, 5, 10 reais, o que for possível para ajudar esse projeto de jornalismo independente. Eu aproveito para agradecer a todo mundo que tem apoiado o podcast. São vocês que fazem esse projeto possível. E você também pode ajudar seguindo a página do Roteirices no YouTube, curtindo os vídeos, indicando e compartilhando o podcast com os seus contatos e dando uma nota boa no seu tocador preferido. Isso ajuda muito a aumentar o alcance do Roteirices e fazer com que ele chegue a mais gente. É isso. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices.